professor Rodrigo Martins lidera a equipa de investigação portuguesa que inventou a transistor e a memória eletrónica de papel. Hoje irá falar sobre as recentes descobertas no campo da engenharia de materiais, os transistores de papel e de como essa tecnologia poderá mudar o nosso dia-a-dia. Temos também médicos, farmacêuticos, engenheiros eletrotécnicos, físicos. E porquê? Porque nós olhamos para o mesmo objeto de forma diferente. E é esse olhar diferente que nós temos sobre o mesmo objeto que permite nós sermos criativos. Portanto, este é de facto a mais-valia que nós temos na equipa. Aquilo que nós usamos como estratégia do nosso grupo é, essencialmente, usarmos materiais que sejam amigos do ambiente, abundantes e de baixo custo, para desenvolver coisas. E, obviamente, neste caso concreto, coisas que possam ser aplicáveis na indústria eletrónica, preferencialmente. A outra área que nós somos sensíveis é, portanto, na área dos biosensores. Nós patenteamos e desenvolvemos um sensor colorimétrico portátil que uma pessoa pode levar e, portanto, pode fazer diagnósticos in situ sobre o estado positivo ou negativo de uma pessoa, essencialmente para 3 tipos de doença: a malária, o mosquito brasileiro, não lembro agora o nome, e para a SIDA. Neste caso concreto, ainda está-se a fazer ensaios, mas isto é uma patente nossa, e fizemos este tipo de sistema portátil. Vamos agora a falar daquilo que me trouxe cá. Eletrónica de papel. Portanto, seria inimaginável uma pessoa pensar, todos conhecemos o papel como um elemento que é de suporte para tinta. E o papel foi feito, essencialmente, para conseguir suster a tinta. E foi modificado ao longo dos milhares de anos de forma a ser branco, a ter uma resistência mecânica suficiente para, obviamente, transportar a informação escrita. Aquilo que eu vos vou tentar transmitir é como é que eu posso também usar o papel ou modificar o papel de forma a funcionalizá-lo e a torná-lo um elemento da eletrónica. Foi essa, provavelmente, a nossa maior descoberta que nós fizemos. Bem, a eletrónica, como nós conhecemos, é isto. É a eletrónica baseada no silício, a eletrónica de circuitos impressos, e nós sabemos que toda a sociedade se baseia exatamente e necessita deste tipo de tecnologia. Mas este tipo de tecnologia cria aquilo que nós conhecemos como o high-tech trash. Isto é, os componentes que compõem essa eletrónica, com a qual a nossa sociedade atualmente não é capaz de viver, não é capaz de a reciclar convenientemente. E aquilo que acontece, existem chamadas rotas do high-tech trash, que é exportar esse lixo eletrónico para a África ou para a Ásia. E, tipicamente, como não é possível eu dissociar os diferentes materiais que compõem a placa de circuito impresso, normalmente o que acontece é mão de obra quase que escrava, barata, que é utilizada para fazer este tipo de recuperação. E temos aqui as chamadas rotas internacionais do lixo eletrónico. E, ora, aquilo que nós sabemos também é que o papel é um material abundante, reciclável, de tecnologia milenária e conhecida, e, portanto, significa por si só, se eu conseguir dar funcionalidades eletrónicas ao papel, eu fecho o ciclo. Ou seja, tenho aquilo que se chama uma eletrónica sustentável. Ora, aquilo que nós sabemos também no limiar do século XXI é que as pessoas, e cada vez mais, as pessoas começaram a pensar como eu conseguir armazenar a informação. A informação é imaterial, portanto, não pesa, e, portanto, eu posso armazenar gigabytes numa coisa que pesa.
não tem nenhum peso, portanto. E as pessoas começaram a imaginar por que não criar os e-books, os e-papers. E qual é a ideia? A ideia que esteve por trás deste conceito é, obviamente, de quê? De substituir a informação escrita, de substituir toda a tecnologia de offset que hoje em dia existe, por uma tecnologia simples, capaz de armazenar toda a informação, que na prática não é mais do que um pequeno computador. É um display em que eu tenho a informação, não deixa de ser eletrónica. Bem, aquilo que nós pensamos foi exatamente inverter. Em vez de termos o e-paper, por que não fazer o paper-e? Ou seja, o papel eletrónico. O papel continua a ser papel, mas tem a capacidade de suportar toda a informação que o e-paper tem. E, portanto, esse é, no fim de contas, a ideia que suporta este conceito. E, portanto, o que nós estamos a dizer é que o papel, como função passiva e ativa. Então, nós, quando lançamos esta ideia, registramos esta marca, que é o Paper-e, que é o Paper-e Green Electronics for the Future. Está registado em 14 países, exatamente como conceito inverso. E esse conceito provavelmente, é importante, porque se nós virmos, esta tecnologia que parece simples, negocia com mais de 105 bilhões de dólares a nível mundial. Pela primeira vez, o ano passado, a informação codificada ou digital superou a venda de livros em papel escrito. Portanto, significa que as papeleiras têm um problema para resolver e a própria indústria de offset tem um outro papel para resolver. Bem, o que é que nós fizemos? O que nós fizemos foi, pura e simplesmente, pegar numa folha de papel. O papel é fibroso, é uma estrutura esponjosa, e isso significa que a espessura ativa elétrica do papel é totalmente diferente da espessura geométrica. E, por outro lado, tendo este tipo de estrutura esponjosa, significa que a capacidade do papel em armazenar cargas é imensa, é muito grande. Vocês são mais novos do que eu, mas eu, quando estudei, aquilo que acontecia, quando nós tirávamos as primeiras fotocópias, o papel, como a gente dizia, colava as folhas umas às outras, porque eram as cargas eletrostáticas, e essas cargas eletrostáticas eram inerentes aos conteúdos mineralógicos existentes no papel. E o que a indústria do papel fez ao longo dos anos foi arranjar formas de neutralizar essas cargas. E, por outro lado, aquilo que fez foi tentar pôr fibras, o emaranhado de fibras, uma entremanha de tal forma que desse a rigidez mecânica suficiente. Nós exploramos esse entrelaçado das fibras exatamente para aumentar o valor da capacidade de armazenamento de cargas. E isso aconteceu porque, quando nós fizemos os primeiros testes desta ideia, que foi a Alvira que de facto teve, a primeira ideia que eu disse é que isto não ia funcionar. Não ia funcionar. Qualquer pessoa que sabe um mínimo de eletrónica sabe que se eu tiver um dielétrico com cerca de 70 micrómetros de espessura, para poder modular as cargas elétricas, eu vou precisar de campos elétricos mínimos acima de 1000 volts por centímetro. O que significava que eu teria que aplicar 100 volts, ou 200 volts, ou 300 volts. Ora, na verdade isso não acontece. Nós podemos pôr estes dispositivos a funcionar com 5 volts, exatamente devido a este efeito de capacidade. E, por outro lado, aquilo que acontece, como a capacidade de facto é muito grande, significa que quando eu quero fazer a modulação do canal num dispositivo tipo MOS, significa que aparentemente tudo se passa como se eu tivesse uma constante elétrica muito elevada. Não é. O que acontece é que a área global, como acontece no condensador de óxido de tântalo que nós temos nos nossos telemóveis, é pequenino e é capaz de armazenar cargas imensas. Não é? Eu não preciso ter os antigos condensadores que eram usados no passado, eletrolíticos. Bem, e aquilo que acontece é que nós produzimos o dispositivo, funciona na prática como se fosse uma sanduíche,
A sanduíche que é feita entre o suporte, que é o próprio papel, nós depositamos o semicondutor. O semicondutor é um óxido, que nós também descobrimos que era possível, à nanoscala, os materiais com que a gente faz os tijolos funcionarem tão bem como o silício. E, portanto, é isso que acontece com o óxido de zinco. E, portanto, nós fomos também os primeiros a depositar esse tal material a muito baixas temperaturas. E isso é referenciado no Google. E isso permitiu, com esse conhecimento dessa tecnologia, nós podemos produzir este tipo de dispositivo. Portanto, é papel, obviamente papel com diferentes gramagens e diferentes composições. Aqui o que vocês podem ver é um exemplo como se faz a cobertura das fibras de papel, quando nós estamos a depositar esses óxidos. Obviamente, esses exemplos que estão aqui, que nós usamos, foram depositados utilizando tecnologias convencionais, mas para onde a gente pretende caminhar é para a impressão. E é isso que eu vos vou mostrar mais adiante. Bem, no fim de contas, o que é um transistor? É isto. É uma chave de comutação que no estado desligado deve ter uma corrente de fuga o menor possível e quando no estado ligado deve passar a corrente e, portanto, a razão on-off deve ser a mais elevada possível para eu poder ter discriminação. Isso é muito importante se eu quiser utilizar esta tecnologia para fazer mostradores. Outra coisa, se eu fiz transistores, aquilo que nós precisávamos de fazer, porque não é possível, não é imaginar. Vocês já viram, o papel é excelente, é o material mais leve e barato, o substrato mais leve e barato que eu conheço. Eu posso enrolar, não posso vincar o papel, porque estou a destruir os circuitos se assim o fizer. Mas ninguém está a imaginar eu pegar, ligar à corrente elétrica com fio elétrico esse próprio papel. Eu tinha que descobrir formas de autoalimentar o papel. E foi isso que nós fizemos, foi descobrir a bateria de papel. Portanto, fizemos uma bateria de papel, fizemos uma memória de papel. É fácil, depois de fazer o transistor, eu lembrei-me, bem, é fácil eu fazer a memória, porque a memória não é mais do que um condensador, qualquer coisa que eu possa armazenar cargas de forma permanente. E aquilo que nós fizemos e descobrimos também é que esta memória tinha uma capacidade diferente das memórias de silício. Ela era seletiva. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu escrevo uma informação, ou quando estou a guardar um bit, quando eu tenho 0 e 1, significa que se eu aplico uma tensão de 5 volts, ele armazena. E se eu quis desligar, com a tecnologia atual, se eu aplicar 0 volts, eu descarrego essa informação. Ora, com esta memória de papel, o que a gente verificou é, se eu escrevo com 5, para apagar, tenho que aplicar menos 5 volts. Se eu escrever com 10, para apagar, tenho de aplicar menos 10 volts. Exemplo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela é seletiva. Portanto, os bits são seletivos, portanto, eu posso sobrepor, empilhar a informação. Isso é, de facto, um dado fantástico. E, portanto, quer dizer que eu tenho, no próprio papel, a capacidade de guardar no mesmo espaço informação diferenciada. As aplicações e o mercado para eletrónico papel é onde aquilo que nós pensamos que pode ser e aquilo que nós ainda nem sequer pensamos que possa vir a acontecer. Mas todos podem ter uma ideia o que é que eu ter um pacote, uma embalagem com informação toda codificada. É inimaginável os ganhos que isso possa ter. O outro ponto que eu queria terminar falando é da eletrónica transparente, que é uma eletrónica que já está pré-mercado, próxima do mercado, e que também foi iniciada por nós. Todos se lembram desta imagem, deste filme, do Minority Report, que ainda passou há 3 semanas na televisão. E a ideia era termos superfícies interativas transparentes, em que um Tom Cruise aparecia, portanto, obviamente tudo ficção, a imaginar como é que as coisas poderiam ser. A outra tecnologia que é importante nós sabermos é, será que nós podemos fazer toda esta tecnologia utilizando a impressão por jato de tinta? E aquilo que nós começamos a fazer
É porque não fazer soluções, fazer nanopartículas em que a gente possa fazer. Estas pessoas do Display Bank são pessoas que gostam do nosso trabalho. Há 10 anos que eles seguem o nosso trabalho e, baseado nas nossas ideias, eles fizeram estudos de mercado. Este é um estudo de mercado recente que nós estamos a publicar e vamos apresentar numa workshop da Nature, que eu vou organizar a 13 de maio em Estrasburgo. E é engraçado vermos que esta tecnologia, uma vez implementada, vai ter capacidade de começar a ser competitiva com as tecnologias convencionais. Portanto, isto são circuitos que eu posso fazer com a impressão a jato tinta. Este é um pequeno exemplo já efetuado por um colega nosso de Oregon State University, utilizando a impressão a jato tinta. E a grande vantagem que a impressão a jato tinta vai ter no futuro é a redução de custos. E essa redução de custos tem a ver com uma coisa muito simples. Todos estudam, eu penso que todos têm o mínimo conhecimento de eletrónica. Eu, para fazer um dispositivo, eu necessito no mínimo de 6 etapas. Eu preciso de depositar o material, preciso de depositar um material fotossensível, que nós designamos o fotoresist, tenho de expor esse material, tenho de revelar o material, tenho de fazer a gravação dessa imagem utilizando processo de erosão e, no fim, limpar os excessos, né, até ter o padrão daquilo que eu quero fazer. Pelos processos de impressão a jato tinta, estamos ainda muito no início, significa que eu escrevo diretamente o desenho de circuito e aquilo que eu posso fazer. Portanto, é um processo de uma só etapa. Nós pensamos que esta é a tecnologia que vai, obviamente, ser vencedora. Significa que eu consigo poupar, fazer a mesma coisa por 1/3 do preço, no mínimo, do que faço hoje em dia.